Estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. E para Estou seguindo aquela linda e calorosa salva de palmas. Oh, Senhor Deus, muito obrigado por mais um ano que o Senhor está nos dando para a gente nos acertar contigo, para a gente poder tornar-se um vencedor. Que esse ano o Senhor possa falar a cada coração das pessoas que já estão buscando ao Senhor e daquelas que vão buscar e daquelas que são o sustento dessa obra, que patrocinam todos os meses para que eles possam pegar aquela palavra bonita do Senhor. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E Ele quer nos dar essa vida abundante em nome de Jesus. Vamos dar um estudozinho aqui agora, lá do livro de Isaías. Só falando para você, eu tenho tanto testemunho agora dessa última reunião que fizemos aqui, e graças a Deus por isso. Pastor Jaime tem sido muito usado por Deus, e vão dizer assim, vão se acostumando. Daqui uns dias eu vou ficar viajando mais pelo país e pelo mundo, pessoal. Não pode ficar eu e o pastor Jaime aqui, um ajudando o outro, não. Quer dizer, cada um vai cuidar de si. E quem sabe você que vai ajudar o pastor Jaime daqui uns dias. Amém? Amém. Ninguém falou amém, só que eu provoquei, tá vendo? Ninguém está pedindo, Deus me usa, não estão falando. Mas deixa eu falar aqui, Isaías 26, versículo 1. É só para poder começar aqui o nosso estudo que nós vamos fazer aqui hoje. Naquele dia, que dia é esse, missionário? Os profetas falavam da vinda de Jesus. Isaías sempre se referia naquele dia que ele viria, as coisas são diferentes. Hoje nós não temos que ser religiosos, não. Por incrível que pareça, eu não gosto dessa palavra religioso. Religioso é uma pessoa, coitadinho, acredita em tudo que vem dos líderes. Você não tem que acreditar em nada que eu falo. Você tem que acreditar em tudo que Jesus fala na palavra ao seu coração. Aí você vai ser vencedor. Fica acreditando no homem, maldito homem, confia no homem que faz dele o seu braço. Não, nosso braço é o braço do Senhor Jesus. E Ele é que faz a obra em nós. Então naquele dia, se entoará esse cântico na terra de Judá. Antes de Jesus nascer, ele viveu 700 anos, Isaías. Passaram 700 anos para esse dia chegar. E esse dia só vai embora quando ele voltar a buscar a igreja. Aí acabou. Esse dia que é o dia da graça de Deus, que está aberta a todo mundo. A graça é a coisa mais maravilhosa que tem. Os teólogos religiosos dizem assim, a graça é um favor imerecido. Então choveu no molhado, né? Que qual o favor que nós temos direito de Deus? Nenhum favor. Ele faz isso pela graça. O que é a graça? É o mover de Deus em nossa direção desde que Jesus veio. Foi Jesus quem trouxe a graça. Antes de Jesus tinha a lei de Moisés, que era duríssima, mas ele veio e cumpriu toda a lei. Até um pingo do ia disse que não ficaria sem ser cumprido. Nós não temos nada a ver com a lei de Moisés, não tem a ver com a graça. Hoje, meu irmão, aquele que crê, vê a glória de Deus, aquele que crê, se endireita na vida, aquele que crê passa a ser um vencedor, e Deus quer que você seja essa pessoa. Então naquele dia se entoará esse cântico na terra de Judá. A igreja hoje é a terra de Judá, que foi dali que Jesus veio, e o Judá é dali que tinha que vir o Salvador, e veio, e graças a Deus por isso. Você sabe que o Judá, filho de Jacó, ele perdeu 2 filhos, porque não queriam fazer o que Deus mandava. Eles se casaram, e na hora exata não deixava sair o líquido, jogava fora, e Deus matou ele. Porque isso aí era o diabo que não queria que Jesus viesse. Tinha que vir daquela família. Aí o segundo, naquele tempo era lei. Morreu o mais velho, o segundo casa com a mesma mulher. E o outro fazia a mesma coisa. Deus matou também.
Aí o terceiro negócio ficou sério. O Judá disse que seria o marido dela, mas era novo. Quando ele cresceu, ele esqueceu. Aí houve um envolvimento, depois você pergunta e lê na Bíblia, você vai descobrir que envolvimento é isso aí, e o Judá ficou envergonhado, mas Jesus veio dessa família. Continuando aqui agora. Então, se entoará esse cântico na terra de Judá. Esse dia já chegou. Uma forte cidade temos. Nós não temos uma cidade fraca. Espiritualmente falando, é muito bem armada. Não passa por ela nada que Deus não permitir, mas nós estamos permitindo que o inimigo passe por nós e nos arraste, nos faça mal. Deus está falando, uma forte cidade temos, é para você confessar, nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda. E se chegou, você orar forte mesmo e tem que sair em nome de Jesus e não se conformar. Eu sou assim, não, você é em mais semelhança de Deus. Uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Então nós já estamos aqui, para atingir a gente, tem que pular os muros, antimuros, para poder chegar até nós. Não vai chegar nunca, porque o Senhor Deus é quem nos guarda, o Senhor Deus é quem faz a gente feliz. Amém? Daqui a pouquinho eu falo mais, daqui, não dessa parte, vou falar depois de 2 Samuel 22, mas não é agora não. Agora nós vamos ver uns testemunhos bonitos aqui. Você que veio pela primeira vez, está com a vida toda atropelada, ou está prosperando, mas está com medo de perder a prosperidade. Você está na cidade forte, tá? Ela é guardada por muros e antimuros. Nada passa. Muro de fogo. Aí a Michele lá de Alvorada, no Rio Grande do Sul, a filha estava diagnosticada com síndrome de Down. Ainda no ventre. Ela não aceitou o diagnóstico, orou acompanhando a programação e repreendeu o mal durante a oração. Sentiu um calor em sua barriga e, para a glória de Deus, sua filha nasceu perfeita. Temos um caso lá no Rio que eu já contei aqui. Uma das secretárias estava no 8º mês, o doutor chamou-a lá e o marido e disse: olha, vamos tirar essa criança e jogar fora. 8º, que vão cometer um homicídio aqui, um infanticídio. Está perfeito. Mas missionário, se o aborto for no dia seguinte, é homicídio também. Teve a concepção, acabou. E na hora que dá a concepção, você pode pôr na internet, nesse Google, e pergunta assim, luz da hora da concepção. Você vai ficar maravilhado. Na hora que o espermatozoide penetra no óvulo, acende uma luz bonita. Deus disse, é vida, acabou. E um doutor treinado para salvar tem coragem de tirar e jogar fora. Faz isso não. Se fez, peça perdão a Deus, que você está junto com os homicidas. E tem que pedir perdão a Deus. E qual é? Estão mostrando a luz aí, olha que coisa bonita. É essa luz, olha só. Tem até o caminhozinho direitinho que... Lá dentro do útero da mãe acontece isso, meu irmão. Deus disse, tá aí a vida, deixa gestar. Bom, aí o doutor queria tirar, e ela contando lá, se pediu oração. Nós oramos por ela. E o médico tem que tirar, porque toda mãe tem 3 artérias que alimentam a criança. Você só tem uma. E isso dá síndrome de Down. Vai nascer desse jeito. Vamos tirar disso, não. Eu sou de Jesus, Deus não vai deixar. Você tem que ver o garoto, já está com 5 anos. Esperto, tem nada. Irmão, Deus é poderoso, muito mais além daquilo que pensamos ou pedimos para fazer aquilo que nós cremos. A Maria da Cruz, de São Paulo, capital, participando das orações, foi curada de problema nas pernas. Tinha um nódulo no seio que desapareceu. Suas vistas que estavam embaçadas melhoraram e o problema do intestino também foi embora. E quantos não contam testemunho, irmãos? Coisa grande tem acontecido. Às vezes eu estou no avião, a pessoa vem e me conta. Eu pensei, por que não contou antes ainda? Registrou. E como é que eu faço no telefone? Eu já deve ter colocado aí o telefone em São Paulo. 0 prestadora 11 21 26 5893 21 26 5893, ou manda mensagem pelo WhatsApp.
É o mesmo número, só o final que muda do 3 para o 4, 2126 5894. Hoje, quem for curado, use e abuse. Nós temos um pessoal aí para poder atender. Aí, o que aconteceu? Foi curado nas pernas, suas vistas que estavam embaçadas melhoraram e o problema do intestino também foi embora. 4 bênçãos que ela está contando aqui. Vou pular agora para o Alex Melo, de Guaíba, no Rio Grande do Sul. Os gaúchos estão firmes com Jesus, irmão. Como testemunho de lá. Parabéns, gauchada. Conta que há cerca de 15 anos orou acompanhando a programação para ser liberto do vício do cigarro. Fumava de 2 a 3 maços por dia. Desde então, criou nojo do cigarro. Graças a Deus, totalmente liberto. Jéssica, de São Paulo, capital. Agora é Rio Grande do Sul de São Paulo. Vai um, vai outro. Queria assumir, a Jéssica, queria assumir outra personalidade e fazer a transição para ser a Marcos. Você nunca seria o Marcos. É uma mentira isso aí, pessoal. O pé de manga sempre será mangueira. Arranca todas as folhas dele. Grampeia a folha de laranja, agora se é laranjeira. Deixa sair uma chuvinha aí, ele vai soltar as folhas novamente. A raiz dele vai mostrar. Nasceu menino, é menina. Agradece a Deus que você é menina. Nasceu homem, é homem. Agradeço que você é homem. Ou então você vai dar conta no dia do juízo. Sabe para onde você vai? Lá que o fogo enxofre. Está escrito na Bíblia Sagrada. Onde está escrito? 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. Continuando aqui agora. Mas assistindo aos cultos, tirou esse mal e hoje é uma mulher renovada. Vanete Vieira, de Gurupi, Tocantins. Teve câncer na axila durante 4 anos, mas orando e acompanhando os cultos, recebeu a cura completa. A Rita Sueli, de São Paulo, outra coisa boa aqui. Recebeu o diagnóstico de nódulo no seio, não aceitou. Orou determinando a cura e ao repetir o exame foi diagnosticada com cura completa. Ela afirma ter os exames para confirmar. E Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Vamos agora, pessoal, cantar um pouquinho para Jesus? Não tem coisa melhor que é o primeiro programa que eu faço aqui em 2026 do que cantar que Cristo tem poder. Eu quero ver você de pé agora. A letra vai aparecer aqui. Na Bíblia está escrito, no Novo Testamento, que em Caná da Galileia, Jesus foi a um casamento, transformando água em vinho, dando o povo a beber, mostrando sua graça, olha a graça aí, a sua glória e seu poder, a sua glória, sua graça e seu poder. Cristo tem poder. É um hino bem animado, pessoal, mas eu quando chego na segunda parte, se eu ficar emocionado, você não liga não, porque Jesus, quando chamou o morto levantou. O negócio é sério. Desde menino que eu canto esse hino, desde menino que eu me emociono. E eu te agradeço, Pai, por causa disso. Vamos aplaudir a Jesus. Em Caná da Galileia, Jesus foi a um casamento, transformando água em vinho, dando ao povo a beber, mostrando sua glória, sua graça e seu poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito que é somente crer. Ele é maravilhoso e tem todo o poder. Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus curou o cego,
tem poder. Jesus fez maravilhas no deserto da Judeia, curou em Samaria e também na Galileia. E em Cafarnaum, milagres também fez, curou lá no caminho 10 leprosos de uma vez. Cristo tem poder, Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito que é somente crer. Ele é maravilhoso e tem todo o poder. Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus fez maravilha, está fazendo e vai fazer. Só não faz em sua vida é porque você não crê. Ele cura a enfermidade, dá alegria, gozo e paz, salva os pecadores e expulsa Satanás. Cristo tem poder, Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito que é somente crer. Ele é maravilhoso e tem todo o poder. Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. E para Jesus, Ele é poderoso. Vamos sentar, irmãos. Olha, ele faz coisa linda para nós. Esse final de semana agora, nós vamos ter a Santa Ceia. Primeiro do ano de 26, você de qualquer lugar, venha para São Paulo, na Avenida São João, 791. Mas sábado vai ser 9, 14 e 18. E domingo, 7 cultos, 7, 9 e 11. Comigo, pastor Jaime, 14, 16, 18 e 20 horas. Por falar em tanta coisa boa agora, vamos fazer um estudo lá de 2 Samuel, capítulo 22, que temos aqui muita coisa boa para falar. O rei Davi estava muito feliz, pessoal. Olha como é que começa aqui o cântico dele. E falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então deixa eu mostrar para você uma coisa. Ele falou para Deus. A gente, quando faz um hino, deve procurar fazer hino para Deus, contando como estamos alegres com Ele, o que nós precisamos dEle, como nós estamos, Ele operou. Tudo, Ele deve ser o centro da nossa adoração. E o Davi, que escreveu quase metade dos salmos conhecidos, porque muitos dos salmos que ele escreveu, ele não assinou, então não podemos falar que é dele. O estilo mas se ele não assinou, a gente não pode garantir que isso tem 3.000 anos que ele viveu. Você vê, o Brasil tem 500 anos de descoberto. Quanta história! E quanta história aconteceu desde que Davi foi rei de Israel. E foi um rei que nunca perdeu uma batalha. Meu irmão, nós temos que ser um cristão que está na igreja e que nunca perde uma batalha. Tem que estar na igreja, deixa o diabo falar algumas coisas na cabeça e desaparece. Não pode. Você tem que ficar onde Deus colocou você. É ali que Deus quer lhe encontrar sempre. E Ele vai renovando você, vai mudando, e você vai aceitando a mudança para você ter, quando chegar a sua idade bem velhinho, você ser uma pessoa alegre, feliz, uma pessoa dona de si, e não uma pessoa que os outros falam, não liga não que ele está gagá, qualquer coisa. Gagá não tem nada disso, não. Você tem que acreditar no Senhor Deus. Aí diz assim: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Mas não era palavra solta, não, era palavra verdadeira. Porque ele ia para as guerras e nunca perdeu uma batalha. Aí eu fico às vezes pensando nisso, desde criança que eu pensava, que naquele tempo lá era guerra pessoal, facão, porrete, lança, e o homem nunca foi ferido. E como é que podia ser isso? Eu acho que ele sabia correr igual corre alguns animais que você vê na televisão. Ele está lá passando, quando ele vê o leão, ele pega uma corrida tremenda. E o leão corre muito também. Quando o leão vai pegá-lo, ele salta e dá um pulo de 9 metros. E pula no mais 9 metros e o leão para. Não conseguiu. Eu acho que o Davi era isso. Ele provocava todo mundo ali, o pessoal vinha, ele corria, vinha. Quando parecia que ia pegar, ele dava um salto, porque ele falou que Deus fortaleceu os artelhos dele. Artelhos são os dedos dos pés. Então saltava e não quebrava dedo nenhum, e soltava e não quebrava, e depois só vinha faturando, porque o pessoal não estava aguentando mais nada. Bom, continuando. Então 3 coisas Deus era para ele: o rochedo, o lugar forte e o libertador. Versículo 3:
Deus é o meu rochedo, fala aqui, o está aqui, né? E nele confiarei. Se ele é, você tem que confiar, mas missionário não está dando, dá, meu irmão, você vai até o final, dentro de você não esmoreça, você sempre espere aquilo que Deus prometeu fazer, porque Ele não é moleque, Ele não é mentiroso, Ele cumpre tudo que prometeu e quer cumprir na sua vida. É o meu rochedo e nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação. Por isso ele é vitorioso. Por isso você tem que aprender, mas tem que nascer em você. A mecânica eu posso ensinar porque está escrito aqui, mas o que interessa é a dinâmica, como faz. Um compositor escreve igual outro compositor, música, mas tem um que escreve de uma maneira que você sente a presença de Deus. O outro você vê que é uma coisa religiosa, não está ajudando em nada. Não, você vai fazer o melhor para Deus, Deus vai dar. Então ele diz, é a força da minha salvação, o meu escudo e a força da minha salvação. E o meu alto retiro, quer dizer, um lugar bem alto que ele estava em Deus, que o inimigo não queria atingi-lo. E o meu refúgio, ele se refugiava em Deus. Aí ele faz uma exclamação, ó meu Salvador, de violência me salvaste. Não teve violência que prosperou contra ele. Saul era rei, andava com 3.000 soldados procurando Davi. Bastava 2, 3 só, não 3.000. Ele não queria perder e nunca pôs a mão em Davi. Às vezes na hora exata que ele ia pôr, Deus fazia alguma coisa. Davi um dia estava quase sendo pego pelo Saul. Vamos dizer que isso aqui era a montanha. Um pouquinho mais baixo, não tão íngreme assim, mas a parte final era íngreme. Ele não tinha condição de descer ali. E o Saul está cercando ele, por cá, o soldado por cá. Quando ele teria que descer e ia ser pego, aí chegou a notícia. Ei, os filisteus invadiram a terra em tal lugar. E era verdade. O Saul correu e para defender o reinado dele, e naquela batalha ele morreu. Acabou. Quer dizer, não, Deus guardava o Davi verdadeiramente. Ele viu que não tinha jeito, ia pegá-lo, voltar não adiantava, desse lado aqui cheio de soldado, e aqui lá embaixo estava o Saul acompanhando, vendo a coisa. Ele tem que descer a pedra agora íngreme, como ia poder descer? Não tinha jeito, ia se esborrachar lá no fundo, mas Deus o salvou. Mandou a notícia na última hora e ele teve que ir lá salvar e depois nunca mais teve vida porque naquela batalha ele se perdeu. Continuando aqui agora. O Senhor, digno de louvor, invoquei e de meus inimigos fiquei livre. Irmão, a hora que você entender que Deus é digno do seu louvor, você não virá à igreja só para repetir, não. Você virá para louvar a Deus. Para dentro do seu coração estar agradecendo pelas palavras que Deus usa para o pregador entregar. Aí ele disse, ó Senhor, digno de louvor, invoquei e de meus inimigos fiquei livre. Porque me cercaram as ondas da morte. Olha como é que ficou séria a coisa. As torrentes de Belial do diabo me assombraram. Cordas do inferno me cingiram. Ficou todo amarrado interiormente, né? E encontraram-me laços de morte. Acabou. Estando em angústia, o que ele fez? Invoquei ao Senhor. E meu Deus, clamei. Do seu santo templo ouviu ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. O que aconteceu? Então se abalou e tremeu a terra. Meu irmãozinho, acontece a mesma coisa. A hora que Deus ouve o seu pedido, você fez com fé, seu caso não tem jeito, você está perdido, você orou com fé, a maioria não ora com fé, ora por emoção. Então tem que aprender a ter fé. E vem aquela unção, você ora, você está diante do trono de Deus. O que aconteceu? Então se abalou e tremeu a terra. Ele não fez nada, só está virado com aquilo que ouviu.
Os fundamentos dos céus se moveram e abalaram. Os fundamentos não da terra, do céu, do mundo da perfeição, se abalaram, porque Deus ficou irado. E Deus vai irar contra o mal que está tocando no filho dele. Mas o filho dele tem coisas que está aceitando. Pecados na mente, nos desejos. Eu não quero fazer a vontade de Deus, quero fazer a minha vontade. Vai, um dia você vai precisar da vontade dele e não vai encontrar. Vai não. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos dos céus se moveram. Por quê? Porque ele se irou. Vamos fazer Deus ficar irado com o mal. Deus vai nos dar essa vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje é dia de bênção. O pastor Jaime está lá se preparando, eu estou preparado e vamos orar daqui a pouco por você. Nós vamos ver agora uma novela muito importante nos detalhes, eu já li a sinopse dela, tudo ali que aconteceu, de uma pessoa que foi muito abençoada. Veja, porque tem lições para nós dessa novela, por favor. Eu era adolescente, 14 anos, eu comecei a ter dores de cabeça e daí a minha mãe me levou no médico. Aí ele constatou que eu não enxergava muito bem de longe para descanso, assim, para leitura. Então eu não usava o tempo inteiro. Com o tempo, com a idade, eu fui ficando fixo, aumentando o grau para longe e ele era embaçado, hipermetropia, né, que fala. Eu não enxergava bem as letras, as pessoas, a fisionomia. Se tivesse sem o óculos, eu não enxergava detalhes. Me dava muita dor de cabeça se eu não colocasse o óculos. E parecia que tinha sensação de areia nos olhos, irritação. Então, ele se tornou natural. A hipermetropia atrapalha um pouco longe, mas o principal, ela atrapalha para perto. E o astigmatismo, a imagem começa a ficar sem muita nitidez, né? Ela começa a ficar borrada. Pode sentir outras coisas, como dor de cabeça, lacrimejamento, desconforto nos olhos, sensação de peso. Isso pode ter junto. O tratamento mais comum é óculos, né? Então, o óculos corrige. O que o óculos vai fazer? Ele vai jogar a imagem no lugar certo, dentro do olho. Em concordância com o missionário, acompanhando o show da fé, ele anunciou que estava orando há alguns dias por pessoas que tinham problemas nos olhos. E eu, acompanhando aquele dia, entrei na mesma fé que o missionário, orando junto com ele. E no culto, no momento da oração da fé, eu orei pelas pessoas que tinham problemas nos olhos. Esses dias Deus está fazendo tantas maravilhas nos olhos das pessoas. Tá bonito, olha. Começou há uns 2 meses, eu estou orando a Deus e está começando a acontecer. E olha, Deus está fazendo, não é a prazo, não é à vista mesmo. É hoje que você tem direito de se buscar. O pastor Jefferson estava no culto, falou, né, que o missionário R.S. Soares estava fazendo uma bênção especial para quem precisava tirar o óculos, né? E eu pensei assim, não, Senhor, eu quero essa cura para mim. Foi tão simples assim a minha oração. E quando eu abri os olhos, que eu estava com o óculos, o pastor mandou tirar, né? E eu coloquei o óculos e estava embaçado com o óculos. E eu tirei o óculos e eu enxergava melhor. Eu disse assim, mas eu estou enxergando melhor sem o óculos. Irmã Franciele, o que foi? E nos olhos também. Eu estava usando óculos. E agora eu coloquei e parece que tá pior com o óculos no lugar do sem. E agora você tá me enxergando normal? Me enxergando. Mostra aí, pai, aqui. Tenho E aqui? também. E aqui? 2. E agora tá lendo ali? Então, disse-lhes, porque sois tão tímidos, ainda não tens fé? Responda, a senhora tem fé? Tem. Pelo amor de Jesus. E após a nossa oração, no dia do culto, eu passei a semana toda orando, continuando em consagração, porque eu sabia que o inimigo ele tenta voltar novamente. Quando deu madrugada de segunda para terça, começou a doer a cabeça, que era aquela dor que eu sentia quando eu não usava o óculos. Era umas 3 da manhã. Aí eu levantei, eu disse, Senhor, eu não aceito
retroceder, eu não aceito perder a bênção. Essa bênção é minha e eu não vou deixar Satanás tomar de volta. E determinei e fui deitar. E nunca mais. Não tive dor de cabeça, não tenho sensação de areia nos olhos, enxergo bem, tô bem sem o óculos, é uma maravilha. E nós confirmamos na semana seguinte que ela já não estava mais usando o óculos. Eu sou muito grata porque agora eu enxergo bem, eu vejo as pessoas de longe bem, eu tô feliz com a cura. O nosso Deus é tremendo, é o dono da cura, por mais que a gente pense que é uma coisa normal usar óculos, né? Mas a gente pode se libertar desse apoio. É possível, é só crer. Que bonito, hein? Ô, irmãos, esse ano está fazendo 58 anos que eu fui curado das vistas. Quando o médico falou ali que tem o astigmatismo, que você não vê as coisas bem, vê às vezes embaçado. No meu caso, eu via o vermelho, não sabia que ele estava descolorido. Achava que o vermelho é. Depois, quando eu fui curado, o vermelho é vermelho, o azul é azul. O preto é preto. Quer dizer, aí eu comecei a ver que as coisas se tornaram vivas para mim. E deve ter muita gente desse jeito. Aí ela põe um óculos um dia e vê que estava enxergando. Aí eu comecei a colocar, antes de ser curado, o óculos, mas protestando. 4 meses. Deus, eu não aceito isso. Isso é subterfúgio. O Senhor disse que eu estou curado. Lutei e o meu dia chegou. E graças a Deus por isso. 58 anos, enxergando normalmente. Aí fica o meu testemunho para você. Agora nós vamos ver as missões, porque tem gente chamada por Deus e está dizendo, Deus, eu não entendo, o Senhor não me ouve. É porque você não está ouvindo Ele. Mas missionário, eu sei que Ele me chamou para ser patrocinador, para ajudar com uma quantia tão pequena de 100 ou 200, mas eu não tenho condição para dar isso, porque você não está crendo. Ele quer, através desse chamado, fazer você conseguir muito mais. É Ele que dá a semente ao que semeia. Está escrito em 2 Coríntios 9:10. E se Ele planta a semente, Ele dá pão para comer. Aí Ele multiplica a sementeira e aumenta os frutos da justiça. Vamos então ver como é que andam as nossas missões, maestro, que aí você vai entender o porquê. Por favor. Na Inglaterra, a pontualidade é algo cultural e levado muito a sério, sendo um sinal de respeito, educação e profissionalismo. Atrasos são vistos como falta de consideração. Se houver um imprevisto que cause atraso, é educado ligar e avisar. E é de lá que recebemos o testemunho de hoje, de uma irmã brasileira que é membro da Igreja da Graça da Inglaterra. Há muito tempo já sou assídua na igreja, desde o Brasil, vim para Londres. Por motivos de forças maiores eu tive que mudar, fui para o interior e não tinha nenhum acesso à igreja. Sendo assim, fui procurar na internet. Aí encontrei o pastor, pedi os dados de onde era a igreja. Quando ele falou assim, é em Londres, eu falei, não consigo ir. E eu me limitei naquilo ali. Aí fui passando por umas situações mais complicadas. Fui procurar até mesmo outras práticas de adivinhações. E isso não entristeceu só o Espírito Santo, mas me entristeceu também. Me abati, comecei a me culpar dali. E fui atacada espiritualmente. Não dormia mais em paz. Eu tinha sonhos que me atormentavam. Eu ouvia vozes em sonho falando comigo diretamente com respostas que eu pedia. Eu estava realmente atacada espiritualmente. Eu não tinha força para orar. Minha oração parecia que não passava do teto. Até que eu comecei a falar com meu filho. E ele falou assim, mãe, ficou preocupado. Eu falei, eu preciso de ajuda. Eu não consigo ir à igreja. Eu falei, mas eu preciso achar um jeito. Num dia inesperado, num dia comum, simples, não sei o dia certo, o pastor mandou um vídeo. Oi, Vanessa, eu estou aqui, não sei o motivo, mas eu senti no meu coração de falar com você. Eu fiquei assim, nossa, Deus está falando comigo. Eu falei que eu precisava. Aí ele me passou os dados tudo certinho. Comecei a frequentar a Igreja da Graça. Fui muito acolhida aqui. Estou aqui para dar o meu testemunho, falar que Deus é maravilhoso. E é por meio do patrocinador que inúmeras pessoas no mundo todo estão recebendo as mensagens e as bênçãos de Deus. E é a maior alegria você chegar o dia e você estar contribuindo, sabendo que alguém lá na frente também vai ouvir e vai experimentar o que a gente sente hoje. Todos aqueles que receberam e creram no nome de Jesus Cristo se tornaram filhos de Deus.
Se Deus chamou você, filho de Deus, filha de Deus, assume, porque você está atrasada. Você é um privilegiado. Eu vou pedir aos irmãos para levar esses 2 papéis para você. Nesse aqui você vai fazer a sua inscrição. Nome, o seu número de WhatsApp e também a cidade que você mora, para a gente poder localizar você. E aqui nas costas você vai colocar o seu pedido de oração pelo qual você está buscando a Deus. Deus, eu quero a minha bênção. Pode ser o mais improvável de acontecer, que Deus fará acontecer. Ele faz. Ele faz muito mais além daquilo que pensamos ou pedimos. Esse aqui fica com você. Você repete aqui o pedido de oração para você nunca esquecer. Aqui estão os bancos credenciados para você depositar. Irmãos, a batalha é séria. Nós estamos passando por momentos difíceis. O país está em momentos difíceis. E muitos cristãos, às vezes, param de ajudar. Que isso? Se Deus chamou você, seja firme. Nós estamos firmes orando por você. E como é que eu faço, missionário? Eu estou em casa hoje, já quero ajudar agora, nesse momento. Esse desenho que está aqui, chama QR Code, tem toda a informação. Pegue seu celular, põe no modo foto, enquadre, não tire a foto, vai passar uma linha amarela, você bate, virão 5 informações. Primeira, como se ajuda pelo seu cartão de crédito. Segunda e terceira são gêmeas. Você vai anotar o nome do banco, o número da agência da conta. Está bem explicado ali, não tem erro. Ou você vai ao banco deposita ou faz uma transferência direta. Eu não sei fazer isso, então vá na lotérica, por favor, e diga para o caixa da lotérica: eu quero fazer um depósito de doação para a Igreja Internacional da Graça de Deus. Convênio, tem que falar o número, 30 91 20 65. Repetindo, 30 91 20 65. Ou você pode também fazer um Pix. Esse aqui é o QR Code do Pix. Você pode fazer agora aí e que Deus abençoe você. Enquanto eles vão fazendo, maestro, a primeira pergunta, por favor. Missionário, existe vestimenta ideal para cristão? Existe. Você se veste sobriamente, não com escândalo e nem como se fosse uma vovozinha do tempo da sua avó, quando ela era garotinha. É verdade. Tem gente que dá show desse negócio. É viver normal. É normal. Você tem que ter isso aí, sagrado a Deus. Segunda pergunta. Missionário, quando eu oro só em pensamento, Deus me ouve e responde? Você ora só em pensamento porque você tem vergonha de Deus? Eu estou aqui na igreja, aí vale. Deus fala o seu coração e você fala o coração com Deus. Mas quando você vai orar, você tem que expressar. O demônio, se você não fala, ele banca o surdo. Você repreenda ele, dá uma ordem. A ordem que você dá em nome de Jesus é como um decreto, não pode ser anulado. Você fez com fé, essa ordem vai funcionar e o bicho vai perder a batalha. Você vai ser o vitorioso. Vamos agora abrir o coração, maestro. Missionário, há tempos busco um renovo espiritual. Clamo a Deus, mas não me sinto próxima dele. Isso me deixa frustrada. Não sei se há algum pecado oculto que impede o Senhor de agir na minha vida. Preciso de uma direção. Por favor, o que devo fazer? A mim me parece que você tem desprezado a Deus. Isso acontece comigo. Mas se eu desprezo a Deus, a gente fica meio relaxado. Mas é um desprezo que a gente está dando a Ele. Deus, nós temos que falar com Ele todo dia. Ao amanhecer, agradecer a noite, o dia. Ir para a Bíblia, pegar uma promessa que vai ali que você não conhece, abriu a Bíblia, Deus dá, você entendeu aquela, é a sua confissão do dia. E à noite agradecer pelo dia, fazer um agradecimento e vai dormir também. Aí você está ligado com Ele, Ele está ligado com você. Mas se você não liga, começa a fazer isso, começa a buscar de coração. Eu quero te conhecer, eu quero sentir a tua presença, eu quero ouvir o Senhor falar comigo, eu quero ouvir o Senhor me dar um puxão de orelha se eu estiver me desviando para um lado ou para o outro. E Deus vai orientar você, que Ele é Pai, Ele sabe de tudo. Mas Ele tem tanta coisa para fazer, missionário, tem muito mais do que você pensa. Nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo, já está em alguns milhões já. Então, estamos crescendo. E Deus sabe que todo mundo está pensando a cada fração de segundo.
E Ele gravou tudo que eu pensei desde o dia que eu nasci. Você é a mesma coisa. Ele não esquece. E Ele sabe dos furos que eu já dei, mas dos furos que eu me arrependi. Se tem algum que eu não arrependi, Ele quer que eu me arrependa. E é desse jeito para eu poder ser abençoado. Aí você ora, nada funciona. Aí eu vou desistir. Está fazendo o que o diabo está pedindo. Faz isso não. Busca a Deus que Ele vai encontrar você em nome de Jesus. Vamos ver agora um testemunho da nossa TV. Em seguida vamos orar. Já faz uns 10 anos que eu tenho a nossa TV lá em casa e ela foi assim essencial, né, para a criação da minha filha. Assisti o culto e aí assisti o midinho com ela, uma turminha da graça, né? E ela cresceu então ali ouvindo a palavra, né? Foi edificando. Meu esposo, então, ele bebia, ele não vinha comigo na igreja. E através do show da fé, através, né, ali da nossa TV, foi alcançando o coração dele, né? Foi a partir dali que ele se converteu. Hoje a minha filha se batizou, né? Tem uma vida com Cristo, meu esposo. Então toda a família hoje serve a Deus. A nossa TV, ela traz uma segurança para dentro do nosso lar. Então eu indicaria pela segurança, né, e pela palavra de Deus, né, que vai trazendo a paz ali, a alegria. Foi através disso que o meu lar foi se edificando. Então houve uma conversão dentro do meu lar através da nossa TV. Na sua casa também vai haver. Se não está vendo é porque você não está buscando. Nossa TV, pega esse papel se você não conhece, destaca assim igual eu estou destacando. Coloca aqui seu primeiro nome, seu telefone, melhor hora de ligar para você, nós vamos ligar, peça toda a informação. Coloque, depois você me diz se também os seus filhos ou netos não vão se firmar na fé assistindo a nossa TV. A família toda, vem marido, vem filho, e da família maior sua, que são os irmãos, irmãs, cunhados e cunhadas, também vão gostar. E vão pedir, me dá o telefone dessa nossa TV que eu quero ter na minha casa. Isso hoje é quase que obrigatório, porque a televisão do mundo está fazendo tudo para você se desviar. E aqui só tem coisa boa. Nossa TV tem 60 canais, 11 são evangélicos. Os outros canais, eles são normais, mas sem ter canal de coisa errada nem de violência. Deus é bom. Vamos agora fazer oração, ficar em pé em nome de Cristo. Chegou o momento. E semana que vem agora, esse final de semana, melhor dizendo, sábado 9, 14, 18, domingo 7, 9, 11, 14, 16, 18 e 20 horas, eu e o pastor Jaime estaremos aqui para ministrar a Santa Ceia para você. Pai, vamos orar agora. Estamos chegando diante de Ti. Quantos testemunhos ouvimos hoje, Pai? O Senhor está fazendo para quase todo mundo, só não faz para aquele que não crê, Pai, que não te pede. O rei Davi pediu ao Senhor, ele estava cercado de inimigos, ele estava, ó Deus, amarrado por cordas da morte. Isso não é brincadeira, Pai, mas o Senhor veio e deu a vitória para ele. Pois, Pai, agora eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa que está orando comigo. Eu paraliso essa ação do diabo na vida desta pessoa. Está vendo aí, ô demônio? Você está amarrado em nome de Jesus. E eu estou usando o poder de Deus agora. Daqui a pouquinho o pastor Jaime vai usar também. E você vai sair porque hoje é dia de bênção. Essa pessoa começou o ano bem, vindo na casa de Deus e vai chegar no final deste ano feliz daquilo que Deus vai fazer, porque nós estamos mandando embora e vamos mandar todos que não prestam ir embora agora. Vão saindo agora, todo tipo de perturbação espiritual. Não tem um espírito maligno que preste. Você, demônio, é mentiroso, você é sujo, você atrapalha a vida das pessoas, você põe a pessoa no pecado, no desespero, na miséria, faltando até comida em casa, sendo até pão duro para com os filhos que vão visitar, porque afinal de contas os dias estão ruins. Sai dessa família agora, você vai sair dessa pessoa e pega a sua doença, e pega a sua enfermidade, e vai soltando este homem, soltando essa mulher agora. Estão amarrados todos os espíritos malignos que estão operando nessa vida, que colocou qualquer
tipo de doença, de dor, de enfermidade. E eu ordeno agora, você saia, você vai embora agora e vai saindo. Meu irmão, chegue comigo agora na presença de Deus, hein? Diga assim, em nome de Jesus. Vamos mais forte, em nome de Jesus. É agora, hein? Em nome de Jesus, sai todo mal. Na autoridade deste nome, no poder deste nome, eu digo, o mal vai embora. Saia desta pessoa que ora agora, que determina, que exige a saída do mal. Levante a sua voz, fale com voz agora audível, meu irmão. Ou voz de campeão, voz de vencedor, voz de autoridade. E diga, o câncer vai embora. Ao tumor que apareceu no seio, Senhora, esse nódulo tem que sair agora em nome de Jesus. Esse caroço que está assustando, vai embora tumor, vai embora câncer, onde você estiver, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu falo agora o embaçamento das vistas, o embaralhamento das vistas, doença autoimune, sai do corpo desta pessoa, doença do aparelho digestivo, doença do aparelho reprodutor, sai agora. Nós mandamos, doença que está na pele dessa pessoa, é psoríase, é vitiligo, é dermatite atópica, é câncer de pele, sai agora, esse mal psíquico, este mal emocional, chamado de depressão, de síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, crise de ansiedade, perturbação na mente, conflito na mente, confusão na mente, vai embora agora, confusão nos pensamentos, sai. Atenção, pastores, atenção, obreiros, nós determinamos agora que o mal que está segurando a mobilidade dessa pessoa é o movimento do braço, é a clavícula, é o ombro, ou é o cotovelo, é o punho, é os dedos das mãos, sai o gatilho, sai a artrose que está entortando os dedos, sai o desvio da coluna, a hérnia de disco, a inflamação do ciático, o bico de papagaio, a dor na cabeça do fêmur, o inchaço no joelho, o inchaço no tornozelo, o inchaço no calcanhar, na planta dos pés, a sequela do AVC, sequela da chikungunya, da zika, da dengue, a sequela da covid, a sequela da vacina, a sequela do acidente, da trombose, sai agora. É uma coisa mandada por obra de bruxaria, é uma coisa mandada por uma obra de magia negra, é uma coisa que se encostou neste homem, que se encostou nessa mulher, que acompanha essa pessoa, vai embora em nome de Jesus. Alô, amigos, como é que estamos? De ano novo, começando Semana da Santa Ceia, primeira Santa Ceia do ano, primeira semana completa, né? Lembrar que amanhã tem vida sentimental e quarta-feira, mudando a história da sua família. Onde você precisa de uma mudança na sua história, a história do marido, pastor Jaime, a vida dele não está muito boa, ou da esposa, ou de alguém doente, de alguém que vive na bebida, no álcool, nas drogas, é mudando a história da sua família. É quarta-feira, mas que quarta-feira vai ser essa? Lembrando que é a primeira do ano, hein? Vai ter aquele azeite do óleo de Israel e é mudando a história da sua família. Eu vou estar de plantão em todas as reuniões, 6, 9, meio-dia, é jejum, continuamos 2, 5 e 7h30 da noite. Você pode vir de qualquer lugar para receber uma presença de Deus muito forte, para ter uma grande manifestação do poder de Deus. Você vai ver a história da sua família sendo mudada, tá bom? Manda aí a oração de quarta-feira. Demônio da incompatibilidade, da infidelidade, demônio que virou a cabeça do marido, demônio que virou a cabeça da mulher, demônio que foi pago num ritual de magia, num ritual de feitiçaria, para separar o casal, para destruir o casamento do filho, para destruir o casamento da filha, para destruir o casamento do irmão, da irmã, para destruir o casamento deste homem, desta mulher. Sai, macumba, fora, sai, em nome de Jesus. Para você ver, Avenida São João 791, quarta-feira, mudando a história da sua família. Pai, eu oro por todos que estão ligados conosco, pessoa que está com dor de cabeça, dor no peito, mal-estar, preocupação com a família, eu oro, lance sobre ele toda a ansiedade, eu digo, toda a ansiedade vai embora, toda a inquietação vai embora e toda a perturbação dentro desta casa. Vai embora, em o nome de Jesus, Pai. Estão abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém. Avenida São João 791, quarta-feira, o dia todo, a entrega do azeite do óleo de Israel, mudando a história da sua família. Grandes coisas fez o Senhor por nós,
e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20010-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.